Então, beleza. Agora vamos falar da pergunta que é por que que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos e os porcos se jogam lá, então, do precipício. Esse é um texto. Nós temos aqui Marcos, né? Vai começar no capítulo 5, no versículo 1, ele vai colocar isso também. Mas também tem a versão aqui em Mateus, Mateus 8 e 28. Eu vou ler essa aqui de Mateus, falo das principais respostas que existem, e aí a gente vai continuar batendo papo aqui com o Feitosa, ele vai dar a visão dele, a gente faz essa nossa análise. Então o texto diz o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, à provista dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada dos porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Nós temos aqui algumas linhas, as pessoas, alguns estudiosos vão defender o porquê que Jesus permitiu, a gente vai bater esse papo hoje, falando sobre qual seria a linha que nós acreditamos, e vocês também podem deixar nos comentários a visão de vocês, porque esse é um tema que chama muita atenção, as pessoas tentam entender qual é o contexto. O primeiro fala da demonstração de poder sobre o mal. Então, alguns teólogos veem esse evento como uma demonstração do poder de Jesus sobre o espírito maligno. Então, ali foi para mostrar que Jesus é soberano, Deus soberano, ele tem autoridade sobre o mal e ele define se pode ou se não pode. Então, essa é uma linha apresentada. Segundo, questão do ensino, a destruição dramática dos porcos poderia servir como uma lição para os observadores sobre a destruição que os demônios podem causar. Então isso poderia reforçar a mensagem que Jesus veio para salvar, libertar as pessoas também do mal e daquele caminho que o mal sempre quer conduzir, né? A Bíblia fala sobre matar, roubar, destruir. Então ele fica um exemplo claro de que a partir do momento que o demônio vai para os porcos, imediatamente o primeiro impulso é de destruir a vida. Tem a questão do contexto cultural e religioso, tem a questão do próprio impacto local e também tem a ideia sobre libertação, enfim, o custo, tudo atrelado. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Feitosa para dar a visão dele sobre qual dessas linhas, ou se tem algum detalhe, alguma linha mais específica para a gente prestar atenção e responder essa pergunta: por que que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Manda lá, Feitosa. Vamos lá, vamos lá. Se existe algo mais precioso e algo maravilhoso, é estudar a palavra de Deus, né? Estudar a Bíblia, porque nós encontramos ensinamentos extraordinários sobre todos esses aspectos que estão sendo apresentados, né? Isso aí é um tema muito bacana, né? Muito relevante, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não atentamos para esses detalhes, né? Mas tudo que Jesus fez, ele fez de forma com que houvesse alguma aplicação didática, de aprendizado, para que a gente possa tirar algum ensinamento sobre isso. Essas opções que colocaram aí para que a gente pudesse discutir aqui entre a gente, e desde já a gente convida as pessoas que venham e comentem aí, porque eles vão ter muito a contribuir, né, com as perguntas ou com as afirmações dele, e aí junto a gente pode aprender, tirar muitas lições preciosas sobre isso. Mas vamos lá. Se a gente pegar todas as opções que nós observamos aí, nós vamos ver que nem todas podem ser assim. Algumas ninguém pode caracterizar como a verdade pura, mas existe uma aí que é a que eu creio, que eu defendo, que está relacionado com a soberania de Deus. Deus é soberano em todos os aspectos. Tudo que Deus faz, ele tem controle, né? Ele tem controle. Então, Deus tem poder sobre tudo, e principalmente sobre o mal. No caso específico aí dos demônios, né, interessante que eu estava até comentando aqui, de que se você for lá no livro de Mateus, né, no livro de Mateus, capítulo 8, dos versos 28, Mateus ele narra esse fato, esse acontecimento,
se referindo a dois endemoniados, né? Mas quando a gente chega aqui em Marcos, né? Que Marcos ele é mais precioso, né? Nos detalhes, né? Ele fala, é, ele dá mais sentido à história, né? Uma história mais completa. A gente vê que ele fala que era uma legião de demônios, né? Que eram vários demônios. Então, o poder de Deus. A primeira coisa que a gente observa também é que quando Jesus chegou, os demônios já o reconheceram, que ele tinha poder sobre eles, tá? Então, a demonstração do poder de Deus sobre o mal, eu creio que seja a linha mais correta de que nós venhamos a defendê-los, né? Deus tem o controle. Interessante que Deus sabe, né? Deus atendeu ao pedido do demônio, né? E Deus já sabia o que iria acontecer com eles, né? Então, Deus permitiu com que os demônios entrassem nos porcos também, porque o porcos tem um sentido é, de impureza, né? De impureza. Então, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos e ele saberia já o final que iria acontecer, como de fato aconteceu, que os porcos se jogaram no precipício e todos eles morreram, né? E aí, o que é que você tem a achar sobre essa posição? O mais importante aqui, né, eu estava até pegando outras versões, mas já dá pra gente pontuar com base nisso, né? Quando a gente faz a leitura do texto e você pega outras versões, tem essa parte que você falou, né, os demônios eles já reconhecem de cara, mas a Bíblia fala, né, em outras versões, mostra assim, que eles pediram insistentemente. Então dá uma ideia que foi mais de um pedido. Quando eu peço algo de maneira insistente, eu estou ali repetidas vezes pedindo. Então em algumas versões é algo mais imediato, o demônio vê, pede, Jesus libera, mas em outras traduções dá uma ideia de uma continuidade nessa narrativa, que eles ficaram pedindo insistentemente. E aí, como se Jesus falasse, ok, eu libero. Dois pontos importantes, né? Eu concordo também, para mim fica muito evidente que sempre vai deixar clara a soberania de Deus sobre o mal, o poder total que tem, mas eu gosto também dessa segunda parte, que é a questão do ensino, né? Jesus estava ensinando, e nós temos que entender os dois aspectos do ensino de Jesus. O que ele estava fazendo ali naquele momento, ensinando para aquelas pessoas, e naturalmente sabendo que a mensagem continuaria sendo proclamada para outras pessoas. Tanto que, quando esse homem ele é curado, quando ele é liberto, né? Ele fala, Jesus, eu vou te seguir. E Jesus fala, não, você vai ficar aqui e você vai contar para os seus o que Deus fez por você. E em uma das traduções a palavra diz, você vai proclamar o que Jesus fez por você. E é interessante porque era uma situação já conhecida daquelas pessoas da região, era uma situação dramática, porque as pessoas evitavam passar por ali, ou seja, estava interferindo no cotidiano das pessoas. Provavelmente muitas pessoas já teriam tentado resolver aquilo, então religiosos deveriam ter sido chamados ali para tentar resolver, e eles não conseguiram. Então ficou algo assim, difícil de ser resolvido. E aí Deus, aí, através de Jesus, faz ali a libertação. Então são dois aspectos importantes aqui para a gente analisar. Muitas vezes a dificuldade que a pessoa passa também se transforma em algo para ser proclamado. Não é só vá contar, mas vá proclamar. Mesma coisa que aconteceu com a mulher lá no poço também, que foi proclamar que Jesus sabia tudo sobre a vida dela. Mas só para complementar essa parte do impacto visual, eu penso o seguinte, a demonstração ali é muito clara que os porcos, à medida que e é interessante, você falou, né, da legião, fala que é dois, um e tudo mais, mas não sei se naquele momento, porque falam que eram milhares de porcos, né? Então, não fica muito clara essa transição, se foi uma influência da manada em si, um foi ou foi atrás, mas enfim. Mas a ideia aqui é que ali mostra que no primeiro momento, o ímpeto do mal, quando está ali em um corpo, é a destruição total. E o porco, por não ter os porcos ali por não terem nenhuma capacidade espiritual de resistência, foram direto ali para o precipício. E outra, os demônios também não morreram, porque eles são entidades espirituais.
Os demônios eles podem serem presos, colocados em locais específicos, serem limitados, mas eles não morrem, são entidades espirituais. Então Jesus ali, ele permitiu que ficasse o exemplo claro que o inimigo, e aí entra, né, no que a Bíblia fala sobre a guerra espiritual, ele quer diretamente a destruição. É como se fosse assim, ó, o mal não tem nada a perder. Já perderam, já saíram da presença de Deus. Então eles querem levar a maior quantidade de pessoas possível para essa destruição. E fica evidente ali que no exato momento levaram para os porcos. A influência do mal no dia a dia das pessoas também tem esse impacto. Eu acho que ali tem a questão visual também, para que o ensinamento fosse passado. Porque quando você lê a primeira vez, você fica assim, poxa, por que Jesus deixou? Foi só para mostrar soberania, mas ele atendeu um pedido. Eu acho que fica claro também que Jesus já sabia o que iria acontecer. Ele falou assim, eu quero que vocês vejam que quando o mal entra e vocês permitem, o destino vai ser esse. Você vai acabar com a sua própria vida de uma maneira direta ou indireta. Então, isso que você falou aí realmente tem sentido, né? A gente pode trabalhar no seguinte aspecto, a gente pode trabalhar como assim o ponto principal, a soberania de Deus, né? Que ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo. E também, mas a gente pode pegar como subponto essa questão aí do impacto visual do ensino, né? Porque, como você referiu aí, o texto mesmo diz que eles insistentemente, ou seja, quando alguém insiste para que alguém faça algo, é porque ele tem certeza, convicção de que essa pessoa pode resolver o seu problema, a sua situação, né? Então, aí, a gente vê também a questão de ensino, né? Cultural, né? Que até, interessante observar também, que até nós sabemos, né? E devemos ter convicção de que nós devemos nos aproximar de Deus no sentido de fazer as nossas petições, né? As nossas súplicas a eles, e a palavra de Deus diz que ele atende aos seus, né? Em vários aspectos da Bíblia fala bater, abrir-se-vos-á, pedir, aquele lá em Mateus fala sobre isso. E aí os demônios insistiram em pedir, porque sabia, tinha certeza. Então a gente pode trabalhar também o seguinte aspecto de que Deus, de certa forma, atende até os pedidos daqueles que não são assim muito próximos, muito ligados a ele. E eles pediram, e Deus sabia, né, que ao eles entrarem no Pocos, eles iriam, né, para o precipício, né, porque a gente, a gente crê que no aspecto das coisas do mal, né, principalmente com o Satanás, ele já é vencido, e os seus agentes, que são os seus demônios, já estão vencidos. Então, como você falou, eles estão aqui para alcançar o maior número de pessoas, para que eles não vá sozinhos, vamos dizer, lá para o inferno, para o fogo do inferno. Então, é um ensinamento muito profundo. Interessante é que, diante de um acontecimento tão sobrenatural, né, tão maravilhoso, que se você ler todo o texto, você vai chegar à conclusão de que o homem foi curado, né? Aquele homem que causava medo, que causava aborrecimento a toda aquela sociedade, foi curado. Ele quis acompanhar Jesus, Jesus não permitiu, porque ele era o exemplo vivo do poder, da manifestação do poder de Deus, e ele era o único que era mais forte a presença dele naquela comunidade para provar o que Deus fez na vida daquele homem do que ele sair acompanhando Jesus para transmitir o ensino em outros lugares. Excelente, muito bom. Eu só peguei esse parte aqui, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Então, olha só, virou um missionário, né? Esse texto é, inclusive, utilizado em várias campanhas missionárias, as pessoas decoram esse versículo, enfim. Aqui a gente vê um contraste, né? Satanás, o mal, ele vem para matar, roubar e destruir. Onde Jesus passa, ele gera transformação. Aquele homem que as pessoas tinham medo, passavam longe porque estava possesso, agora está proclamando, trazendo pessoas para terem essa transformação.
Interessante nesse contexto aí que nós estamos trabalhando, isso aí serve até de lições para nós, que muitas vezes, se você observar o contexto anterior, os discípulos que andavam com Jesus não estavam querendo que Jesus fosse para o outro lado, porque o outro lado era um local de perversão, né? De incredulidade, idolatria, de imundície, né? Inclusive com relação até os donos, né? As pessoas que tinham os porcos se revoltaram contra Jesus e pediu para que ele saísse, para que ele não voltasse mais lá, né? Se você olhar toda a história desse acontecimento, Jesus vai outras vezes voltar a esse local, né? Mas já vai ser recebido de outra forma, porque já houve uma transformação muito grande desse local. Então, Bom, muitas vezes, a gente entende que, às vezes, a gente vê a situação tão difícil, tão complicada, que acha que daquele local não pode sair algo de bom. E Deus vai na profundeza, aonde... Então, muitas vezes, as pessoas chegam até a dizer assim, não, mas eu não tenho jeito. Deus não pode me alcançar, porque eu não tenho jeito. Então, esse sentimento deve ser, como eu disse, repreendido, né? E Deus pode todas as coisas. E o exemplo é de que esse homem vivia de uma forma tão terrível e de que até os próprios familiares não queriam ter contato com ele, mas Deus foi lá e os resgatou, né? Mostrando aí verdadeiramente a soberania de Deus e o profundo conhecimento de ensino às pessoas para que as pessoas entendam que Deus pode todas as coisas. muito bem, muito bem. Maravilha, então vamos continuar o nosso papo aqui agora com outras perguntas, com outros tópicos. Nós estamos respondendo as perguntas, né? Nós estamos discutindo as perguntas que as pessoas fazem, questionamentos que nós também fazemos, que nós conversamos sobre a Bíblia, e essa é uma ótima maneira para você refletir também sobre as maravilhas que Deus fez e vai continuar fazendo. Só pega esse gancho final que é importante, né? Talvez você esteja ouvindo agora essa conversa, talvez você já tenha reconhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você ainda não. E para você que ainda não reconheceu, às vezes você está numa situação semelhante de se sentir afastado, se sentir à margem, as próprias pessoas que estão próximas a você. Mas lembra, quando Jesus ele está no caminho, a transformação acontece. Em alguns trechos da Bíblia, as pessoas que precisavam de algo foram ao encontro de Jesus. Em alguns casos, Jesus passou e as pessoas aproveitaram a oportunidade. Então, acredito que se você está assistindo esse vídeo, talvez tenha sido um pouco esse movimento que você fez nessa direção. Ou de aprender mais, de meditar na palavra de Deus, que essa é a melhor rotina que, como cristão, você pode desenvolver, ou querendo conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Beleza? Então, vocês podem deixar os comentários aqui abaixo, algumas perguntas, algumas curiosidades que vocês tenham com relação à Bíblia, que a gente vai continuar batendo esse papo aqui com vocês no nosso canal e falando mais sobre esse assunto. Então é isso. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e fui. Você que quer aprender mais sobre a Bíblia e aplicar para outras áreas, como por exemplo a questão profissional ou mesmo seu desenvolvimento pessoal, nós vamos deixar aqui abaixo 2 links de livros que nós escrevemos. Um são as 7 leis imutáveis de sucesso, baseado nos princípios de Salomão, para você que quer aprender como a Bíblia ensina sobre a carreira profissional. E o outro é Faça o Seu Pedido, que é um livro que fala sobre como que você transforma metas em realidade. Nós usamos como base Efésios 3:20, que diz, ora, aquele que pode nos dar infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. São 2 leituras que vão te ajudar muito a entender como a Bíblia é um manual prático de vida, de fé, e que pode te ajudar também em várias áreas da sua vida e pode te ajudar no seu dia a dia também. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui.